e dando tempo também ao longo da arguição, tá bom? Então, hoje somos cientistas, né? Então, hoje estamos participando de várias experiências, transmissão ao vivo e intérprete de Libras, e também a gente tem, aproveitando, né? Tem sempre o lado bom, o lado ruim, está vivendo nesse momento que a gente tem que ficar em casa, trabalhar de casa, mas a gente também tem a oportunidade de trazer pessoas que são de fora. Então, dificilmente poderíamos trazer essas pessoas, né, por questão de contenção de recursos financeiros, né, que a gente não tem, cada dia sendo mais cortados, e então a gente tem a oportunidade. Então, hoje a gente vai contar com a presença, né, da Taime. Ela é cubana, mas trabalha na Universidade Estadual de Feira de Santana. E também temos a presença do professor Robert, da Universidade Livre de Berlim, que está lá na Alemanha. Então, a gente tem os membros da banca também bem externos, né? Não só externos no papel, como externos geograficamente também. Então, vamos aproveitar, né, a presença deles também, os conhecimentos que eles vão trazer. E para o pessoal de seminários D2, que também é uma novidade, vocês vão colocando a presença de dois. De vez em quando eu vou fazer uma chamada, então vocês, por favor, avisem quem está aí, já pode começar agora, quem é seminário D2, avisa aí no chat do YouTube, a gente vai anotando e ao longo da apresentação, da defesa, da arguição, eu vou perguntando quem ainda está aí, tá bom? Então, sem mais demora, eu vou só lembrar a Danilo e aos membros da banca para falar pausadamente, então eu peço paciência também ao público, agradeço, né, a presença, mas eu peço paciência porque a gente tem que falar mais pausadamente, o mais correto possível, para facilitar o trabalho do pessoal, das intérpretes, tá bom? Então, vamos dar início aqui à apresentação do Danilo. Danilo, pode entrar. Danilo é mestrando lá na pós-graduação em Biologia de Fungos, vai apresentar sua dissertação, e ele tem entre 30 a 40 minutos. Então, terminando a apresentação dele, entram os membros da banca, e geralmente a gente faz por ordem de quanto mais longe, primeiro entra. Então, se não tiver nenhum problema, o professor Robert vai falar primeiro, depois entra a Taime, e cada um tem aproximadamente 30 minutos para arguição. Mas aí isso eu explico de novo mais para frente, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença da banca, por ter aceito o convite antecipadamente, né? Agradeço também aos suplentes e agradeço principalmente às intérpretes e ao público também aí que vai prestigiar a Danilo, tá bom? E se tiver algum comentário, crítica, sugestão, coloca aí no chat que estamos monitorando na medida do possível, tá bom? Obrigada, e Danilo, a palavra é sua. Obrigado, professora. Bem, como a professora já me apresentou, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Biologia de Fungos. Meu nome é Danilo Chaves dos Santos, sou orientado pela professora Tatiana Gibertoni, pelo co-orientador o Renato Alvarenga. E o meu trabalho é intitulado como Modelagem de Fungos Poróides Ocorrentes no Brasil, com ênfase na Mata Atlântica. Bem, inicialmente, os estudos sobre modelagem ecológica para fungos, eles são escassos, então a gente atualmente encontra trabalhos com plantas, fungos, e para fungos eles ainda geralmente é um trabalho um pouco escasso. Então, inicialmente, os padrões de distribuição, eles são analisados, alguns autores como Carvalho e Almeida, eles atribuem que a compreensão sobre os padrões associados às faixas de espécies e os limites de alcance se tornou importante para a melhoria dos planos de conservação. Então, no trabalho, o meu trabalho ele vem trazer essa abordagem da modelagem ecológica, que é uma abordagem mais robusta e atualmente utilizada em ecologia, em biogeografia, para analisar a distribuição das espécies. Então, a adoção de estratégias que aumentem, na verdade, a viabilidade populacional desses organismos, no caso para fungos, e que permita a conservação de espécies, como o BIM em 2016 cita, um trabalho que é importante essa adoção de estratégias. Além disso, a conservação de áreas mapeadas globalmente, ou seja, áreas que são mapeadas com base em estrutura de vulnerabilidade, elas são importantes, no caso, para analisar a distribuição dos organismos.
explicação sobre os processos da tal diversidade e a razão das variações do padrão de distribuição de ocorrência dos organismos, como Cox e Mori, 2011, cita, análises ecológicas que permitem aferir os padrões biogeográficos. Então, é importante que essas análises sejam feitas para que a gente possa entender qual é a distribuição atual dos organismos. Bem, o trabalho foi utilizar a modelagem de distribuição de espécies para verificar, no caso, a possível ocorrência das espécies de fungos poroides que foram selecionadas. E aqui a gente, esse método, no caso, ele verifica, ele soma dois fatores, que são os ambientais, mais a ocorrência conhecida das espécies, e a gente, por meio dessa correlação, consegue distinguir uma área potencial para esses organismos, caso os fungos. Então, por meio da modelagem de distribuição de espécies, eu posso analisar áreas, no caso, fazer análises biogeográficas, analisar também, por meio da conservação de espécies raras, eu posso também estudar espécies ameaçadas, além de estudo de reintrodução de espécies também, como a Riesel 2002 cita. Análise sobre perda de biodiversidade também é utilizado a modelagem ecológica para fazer essas análises. A análise sobre impactos climáticos é bastante utilizada atualmente, modelagem ecológica, para analisar os impactos que ocorrem atualmente, os impactos climáticos, fatores climáticos. E bem, os fungos, eles compreendem uma grande diversidade, e aqui no trabalho eu selecionei, no caso foi selecionado como foco do estudo, os fungos poroides, do filo Basidiomycota, da classe Agaricomycetes, e a gente se teve a duas ordens, que é a ordem Menocetalis e a ordem Polyporales. Então, no meu estudo, a gente analisou, no caso, a ordem Menocetalis e a ordem Polyporales, dentre eles, os organismos que apresentavam algum interesse, seja biotecnológico ou econômico. Então, essas ordens, no caso, a Menocetalis, ela tem aproximadamente 600 espécies conhecidas, e a sua distribuição é uma distribuição cosmopolita. Já por Polyporales, a gente conhece aproximadamente 1.800 espécies, e sua distribuição também é distribuição ampla, como os cosmopolitas. Bem, o estudo, no caso da modelagem ecológica, ela se atém à distribuição de áreas, no caso, de importância para as espécies. Então, a Mata Atlântica, no caso no Brasil, é um dos biomas das fitofisionomias que ocorrem no Brasil, em que há uma importância ecológica muito grande, porque essa área atualmente ela se encontra bastante fragmentada, então é de interesse de estudos para sua conservação, e existe uma lei, caso A 11.428 de 2016, que fala sobre a conservação, a proteção e a regeneração desse bioma, e atualmente a gente concentra apenas 3% de sua área ocupada em melhor estado de conservação, ou seja, essa área está sendo cada vez mais fragmentada, e os organismos que vivem nela também podem estar sofrendo caso alguma interferência devido a essa fragmentação. Por isso que é importante estudos de conservação de organismos e também da Mata Atlântica. Abriga mais de 60% da população brasileira, e ela é responsável por quase 70% do PIB nacional, ou seja, mais de 50% do PIB. Então, assim, é uma área de grande importância, e também dos organismos que nela habitam. A estimativa da distribuição de fungos poroides para essa área ainda é uma estimativa, digamos, baixa, porque não tem estudos ainda falando sobre esses fungos nessa área, sobre a distribuição potencial que eles apresentam. Então, é importante ser analisado para a redução de perda do hábitat, no caso desses organismos, e, consequentemente, da sua diversidade. A hipótese inicial do meu trabalho era que a espécie de fungos poroides possuem distribuição ainda desconhecida ou subestimada em área de Mata Atlântica do Brasil, e não estavam protegidas de forma adequada nessa região. Então, analisando foi feita análise, no caso, em cima dessa hipótese, em que a conservação de áreas consideradas hotspots de diversidade, como a Mata Atlântica,
pavimenta o caminho para reduzir os impactos ambientais, através de uma gestão eficaz. Então, fornecendo novas oportunidades para a redução da perda da diversidade de fungos nessas áreas, como eu falei, que atualmente estão sendo fragmentadas e sofrendo algum tipo de interferência. Os objetivos, o objetivo geral era avaliar a distribuição e a conservação das espécies de fungos poroides, das duas ordens, em áreas de Mata Atlântica do Brasil. Os objetivos específicos foram realizados era delimitar a ocorrência de espécies de fungos, principalmente com interesse biotecnológico e econômico, e foram selecionadas, avaliar a distribuição, no caso dessas espécies, e elaborar mapas da distribuição esperada, ou seja, mapas potenciais que possa nos dar uma base da distribuição desses organismos e que possa servir também para futuros planos de conservação. Então, avaliar também a funcionalidade desses modelos para as unidades de conservação de Mata Atlântica. Foi observado também que muitos dos locais que os mapas apresentavam adequação, eles estavam localizados nessas unidades de conservação, então a importância de se manter ou de se ampliar também essas áreas. Bem, revisão de literatura realizada, os fungos poroides atualmente, como falei, eles representam um quinto, no caso de todos os fungos, então é um grupo bastante amplo, então entre esse grupo existem as ordens Nocetales e Polyporales, e existe uma variedade de estratégia ecológica bastante acentuada, pois esses fungos eles apresentam desde hábitos saprófitos, como decompositores de madeiras, até parasitas em plantas de interesse econômico, como, por exemplo, as seringueiras, além de também apresentar algumas espécies que realizam associações micorrízicas. Então, eles têm essa importância tanto em estratégia ecológica, né, como essa importância de decomposição, como também, entre outras, importância. Bem, como foi citado, as espécies que foram selecionadas, elas apresentam dentro dessas ordens um interesse medicinal, farmacológico também. Então, vários estudos são desenvolvidos sobre esses interesses e que utilizam fungos poroides, e eles têm vários estudos relatando desenvolvimento para fitoterápicos, nutracêuticos, remédios até antiproliferativos, anticâncer, antioxidante. Então, a gente pode ver uma variedade de benefícios que esses fungos eles trazem e que, atualmente, por exemplo, esse estudo de Fernando et al. 2019, ele estabelece, no caso, uma nova abordagem em sílico para analisar a importância, no caso, de um fungo poroide e que ele analisa a ação antihepática, no caso, para desenvolvimento de medicamento. Então, assim, é um grupo bastante diversificado e que apresenta essa importância também farmacológica e medicinal. Além disso, as associações mutualistas com insetos são reportadas por esses organismos. Então, a gente pode observar larvas que utilizam dos poros desses fungos, que é a parte inferior da superfície do basidioma, eles se abrigam nesses poros e, consequentemente, quando eles saem dos poros eles fazem a dispersão dos esporos desses fungos. Então, é uma associação mutualista em que os dois organismos eles se beneficiam, que a gente visualiza uma lagarta saindo desse fungo, e aqui seriam os poros na parte inferior do basidioma. Há uma importância também em relação à biodegradabilidade, né? No caso, são utilizados para a descoloração de compostos sintéticos. Então, esses fungos têm esse interesse, no caso, de degradar substâncias através dessas enzimas. E, com isso, eles descolorem esses compostos, tornando eles mais claramente visíveis. Então, aqui utilizado, por exemplo, bagaço de cana e o afluente só para um tratamento, a gente vê que ainda continua no tom escuro, e quando adicionado o fungo, essa coloração, no caso do bagaço da cana, ela fica mais clara. Então, visualmente, a gente entende que esses fungos eles são importantes, e então tem essa importância também na descoloração de compostos sintéticos.
Além disso, muitos estudos ainda, existe uma gama de estudos que utilizam esses fungos para descobrir novas micotoxinas para produtos naturais, que ainda é inexplorado, então eles também podem ser usados para esses estudos, para analisar micotoxinas, e ainda não é feito muito, não tem muito estudo ainda sobre isso. Bem, a modelagem de distribuição de espécies, é, ela é usada atualmente, ela é uma das ferramentas matemáticas utilizadas mais recentes para analisar a distribuição dos organismos, e existem vários trabalhos sobre essa distribuição, no caso, sobre modelagem, para analisar a distribuição dos organismos. Dentre esses, alguns estão citados aqui, e o método que foi utilizado, no caso, existem dois métodos: o mecanicista, que ele utiliza apenas dados biológicos, no caso da espécie, dados da biologia da espécie, e o método analítico correlativo, que foi utilizado, no caso, no meu estudo, em que, dentre esses, existem três tipos, que são os modelos de presença. Alguns programas como o DOMAI, o ENFA, Bioclin, ele utiliza esse tipo de modelo, que é analisar apenas a presença real das espécies. O modelo de presença e ausência, que é utilizado por modelos lineares generalizados, modelos aditivos generalizados, e os modelos de presença background, que foi utilizado no meu estudo, e é o algoritmo genérico de produção de conjuntos de regra. Ele utiliza esse método, e vetores de suporte de máquina também, e o algoritmo de máxima entropia, que foi o selecionado para o estudo. Então, existem esses três métodos, e o utilizado aqui no estudo seria o modelo de presença background, que utiliza um plano de fundo para analisar os pontos aleatórios, no caso das espécies. Aqui, a perspectiva de nicho ecológico é importante ser analisada. Anteriormente, o nicho ecológico era entendido, no caso, pela visão grineliana, que era sobre a relação ecológica com que o ambiente interfere a distribuição dessas espécies. Posteriormente, o Hudson ele amplia essa discussão da perspectiva de nicho, e ele atribui um conceito de nicho fundamental, ou seja, o nicho potencial que aquela espécie ela tem para ocorrer, em relação ao nicho efetivo, ou também chamado nicho real, que é o que ela realmente, onde ela realmente ocorre. Então, eles trazem essa abordagem. O Maxent, como ferramenta para análise de dados, que foi o programa que foi utilizado, ele é um software que usa algoritmo aplicando uma técnica de aprendizagem de máquina, baseado nas leis da termodinâmica da entropia máxima. Então, ele vai estar analisando essa área, maximizando por cores essa área, indicando, no caso, os locais propícios de ocorrência da espécie. E vários trabalhos são usados, usam o Maxent, né, para analisar essa distribuição, entre eles alguns aqui, como o de Anderson Gonçalves. Alguns trabalhos que mostram, usam o Maxent e são geralmente atribuídos para animais e plantas. Então, mais uma vez, a gente vê a necessidade de estudar ou de usar programas de distribuição de espécies para analisar a distribuição de fungos, que ainda é escasso. Bem, e a modelagem ecológica ela é aplicada a fungos, como eu disse agora anteriormente, ainda é um pouco escassa. Então, informações disponíveis em herbários elas são importantíssimas para que, junto os pontos de ocorrência possam ser utilizados para analisar essa distribuição. Então, geralmente, é uma fonte inexplorada, que ainda temos para utilizar, utilizando a modelagem ecológica, e que atualmente o que se conhece seria a fonte utilizável para esse estudo, seria os dados de herbário. Existem trabalhos com fungos, com certeza já com modelagem ecológica para fungos, não são muitos, mas existem. Então, trabalhos com Agaricales, do Holanda 2018, líquens, tem bastante trabalho com líquens. Então, aqui tem o trabalho Menezes, que é um trabalho recente, utilizado, Menezes e colaboradores, que eles utilizaram, no caso, líquens, e para a Mata Atlântica também existem trabalhos
para Boletales, a ordem Boletales, há trabalhos com Hymenocetalis também para o sul da China, fungos ectomicorrízicos e clavarioides também, fungos clavarioides, e as Ascomycota. Então, já existem trabalhos com fungos, embora para fungos poroides ainda não. E, além disso, o número de trabalhos com fungos em relação a outros organismos vivos ainda é baixo. A maioria dos modelos, no caso, eles são também relacionados a fungos micorrízicos, arbusculares ou patógenos, porque eles associam a distribuição dos fungos com as plantas. Então, de certa forma, tem essa relação fungo e planta, então a gente ainda não tem muitos trabalhos apenas para fungos. Poucos trabalhos analisam a distribuição desses organismos no Brasil. Como eu disse recentemente, há um trabalho de Menezes et al., colaboradores, para 2021, que eles utilizaram líquens e analisaram sua distribuição para a Mata Atlântica. Além disso, também há um trabalho de distribuição, não utilizando a modelagem, mas distribuição do Elias et al. 2020, que ele utilizou também uma espécie de fungo da ordem Hymenocetalis. Bem, a Mata Atlântica, ela é um hotspot de biodiversidade, então é importante se conhecer a distribuição dos organismos presentes nela. Então, desde 1500 que essa floresta ela vem sendo degradada e sofrendo interferências. O grande número de espécies endêmicas ela é presente nessa área também, então é importante por conta disso. A vegetação é influenciada pela umidade e seguindo os regimes de chuva, ou seja, é uma vegetação que depende fortemente dos regimes de chuva e da precipitação. Além disso, vem sofrendo impactos não só antrópicos, mas também impactos climáticos, e estabelecer estratégias para a conservação dessa floresta é importante, como cita o Almeida 2016. Para fungos, atualmente, existem, no caso, trabalhos de listagens de espécies para a Mata Atlântica, delimitação de espécies que indicam diversidade, no caso de fungos poroides. Existem poucos trabalhos de ecologia e distribuição para esses organismos e apenas um trabalho de modelagem ecológica para líquens, que foi o que eu citei anteriormente. Bem, a metodologia utilizada, a gente selecionou 12 espécies, sendo 6 espécies de cada ordem, 6 Hymenocetalis e 6 Pluriporalis. Dentre essas espécies, com algum interesse econômico, ou biotecnológico, ou farmacêutico, ou farmacológico. Então, as espécies, elas foram feitas uma checklist para analisar também o número de ocorrência dessas espécies para que não interferisse também na análise do programa. Então, um número considerável de espécies, um número considerável de registros, desculpa, e que apresentasse algum interesse econômico, biotecnológico ou farmacológico. E foram evitadas, a princípio, espécies pertencentes a complexos, e recomendados não se utilizar essas espécies devido a esses problemas taxonômicos. Os dados de ocorrência das espécies eles foram obtidos através do GBIF, ou seja, a plataforma é um banco de dados em que somam um grande número de herbários mundialmente. Então, a quantidade maior de registros que a gente pode coletar de dados para utilizar no programa. Por isso foi selecionado esse programa para evitar também duplicações com outros programas que eram mais restritos. Então, foi observado as sinonímias através do Index Fungori, do InfoBank, e também através da literatura. A gente analisou a literatura das espécies para verificar também essas sinonímias e observar a questão da nomenclatura, taxonomia das espécies. Além disso, as planilhas que foram baixadas do GBIF, elas apresentavam algumas lacunas, então foram feitas buscas das coordenadas ausentes nas planilhas por meio de plataformas como o Google Earth. O Species também tem uma ferramenta chamada Geoloc, a gente consegue fazer essa busca, e por outras plataformas de mapeamento, como o Map Coordinates. E a nomenclatura dessas espécies também, como foi dito, ela seguiu, fomos buscar a literatura específica da espécie
para analisar e para somar o maior número de registros. As planilhas que foram baixadas do GBIF, elas vinham com algumas lacunas em vermelho, então essas lacunas elas foram preenchidas através das localidades, então foram buscadas localidades para preencher, e no final foram feitos uma planilha à parte, e ela em formato CVC para CSV, para ser, no caso, analisado com as bivariáveis no programa. Então, foi feita essa conversão para esse formato e feito esse preenchimento de lacunas das coordenadas. O método, como foi dito, para utilizar foi o método correlativo de presença background, e o programa utilizado foi o MathSense, aqui ilustrado. Ele é um programa que utiliza essa abordagem da máxima entropia, em que a gente visualiza a ocorrência das espécies através, no caso dessas cores mais fortes, representando uma área de entropia maior, em relação a essas áreas mais frias, que estão em azul ou em verde, que são áreas menos adequadas para as espécies. Então, esse programa, ele é um programa, no caso, aberto, e ele, no caso, apresenta alguns comandos que foram utilizados. Ele usa pontos de presença conhecidos das espécies e, além disso, ele é um algoritmo que considera pseudo-ausência. Então, assim, ele analisa áreas onde ele utiliza dessa pseudo-ausência para dizer em alguns locais em que as espécies elas não ocorrem, seriam, no caso, para mostrar que ela ocorre, e, por meio dessa pseudo-ausência, testar, no caso, se a espécie desse ambiente tem uma adequação ou não. Então, ele utiliza o teste de Equinive, que é um teste de reamostragem, para a importância das bivariáveis, relativa das bivariáveis, que ele testa as variáveis que têm mais importância, no caso do modelo, tem o maior ganho, e aquelas que também apresentam um menor ganho quando são omitidas da análise. Então, mais para frente eu vou explicar sobre um pouco mais como funciona. Aqui também vocês podem visualizar todas as variáveis que foram utilizadas. No caso, para análise, foram 30 variáveis, sendo delas 19 variáveis climáticas, mais a altitude, mais 10 classes vegetais que foram incluídas, devido a esses fungos terem uma relação forte com o substrato. Então, a importância de se observar também quanto que a vegetação interfere nessa distribuição. Então, a gente inclui 10 classes vegetais, as 19 variáveis climáticas mais elevação, totalizando 30 variáveis climáticas, no caso, para análise. Além disso, essas variáveis climáticas elas foram extraídas do World Clean e as classes vegetais extraídas do RTE. Foi feita uma análise de componentes principais com as 30 variáveis preditoras para analisar, no caso, as variáveis que estavam autocorrelacionadas. Então, remover essa autocorrelação e foram selecionadas para explicar pelo menos 90% da variância dessas CPs, e as variáveis que apresentavam um número maior ou igual a 0,32 de correlação absoluta foram usadas para cada CP, utilizando o modelo final, seguindo essa bibliografia Young, Kalnick e Fidel. Aqui é uma representação da tabela da análise de PCA para verificar essa autocorrelação, no caso das variáveis utilizadas para fazer os modelos. Aqui é um esquema que demonstra como que é realizada essa construção desse mapa. Então, esse modelo, seria um modelo, ele vai fazer essa análise somando, uma análise correlativa, como foi dito, as variáveis, temperatura, precipitação, entre outras variáveis que foram utilizadas, somado aos dados de herbário, que são dados de ocorrência conhecida. Com isso, o programa, que seria o algoritmo, ele vai fazer essa análise dessa junção e vai me dar um produto. Esse produto seria o meu modelo com as áreas potenciais, no caso de distribuição de fungos, no caso fungos poroides.
A construção e edição dos mapas. Os mapas eles foram construídos através do programa MapScience e utilizados um formato de saída logística que permite analisar a mudança das espécies e